Era uma vez uma menina chamada Mozart. Isso mesmo, uma menina. Nannerl, seu primeiro nome, era a irmã mais velha daquele Mozart que todo mundo conhece. Os dois formavam uma dupla extraordinária e, por isso, foram convidados a se apresentar por toda a Europa. Por onde passavam, lotavam os teatros. Mas quando Nannerl ficou adulta, seu pai a proibiu de pisar nos palcos. Em vez de artista, virou esposa, como todas as mulheres da época. E o sucesso acabou ficando todo para o Mozart. Durante um tempão, a Mozart teve que se virar. Compunha escondido e mandava para o irmão, que pode ter publicado suas músicas em segredo. Já velhinha, Nannerl pôde finalmente se tornar professora de cravo. Sua perseverança é inspiração para todas as garotas que, como ela, têm na música sua paixão. Faça música como uma garota. A última parada dos Irmãos Prodígio foi na Inglaterra, onde hoje uma gaúcha luta para que mulheres como Nannerl não desapareçam mais da história. O ano era 1764 e a família Mozart passou uma temporada aqui nessa casa em Londres. Na época, tudo isso aqui era um campo. E aí eu fico imaginando que no silêncio devia sair música dessas janelas, né, Gabriela? A gente só pode imaginar, né? Queria ser uma mosquinha, entrar num túnel do tempo e presenciar o que eles estavam fazendo ali dentro. A Gabriela é cantora lírica e tem um projeto que resgata compositoras que ficaram esquecidas no passado. Aí ela abriu o baú e surgiu Nannerl Mozart. Surgiu Nannerl Mozart e tantas outras, né? Por acaso eu encontrei num sebo uma enciclopédia que foi feita por um americano da década de 80, em que ele havia listado 6.000 mulheres compositoras. Brasileira. Eu achei que eu tinha perdido uma aula assim especial, que eu tinha, não sei, que eu não tinha aprendido o que eu devia ter aprendido. Agora eu já me irritei. A minha parte foi iniciar esse projeto que se chama Donne, porque são mulheres em italiano. A primeira coisa que eu quis fazer foi listar as mulheres, criar uma plataforma online, onde o nome dessas mulheres não aparecesse somente num livro. Até então, foi tão importante para mim encontrar a minha voz artística, e de repente eu me dei conta que talvez mais importante fosse que a minha voz, além disso, pudesse dar voz para outras vozes. O projeto deu voz e mais. Além da plataforma online, a Gabriela gravou uma coleção de discos, criou vídeos educativos e um blog em inglês atualizado diariamente. Toda vez que você vai preparar um repertório, você põe obras de compositoras, sim, de agora mulheres? Desde que eu comecei com isso, desde que meus olhos abriram, assim como abrir uma caixa de Pandora, sim. Se eu tenho a oportunidade de sugerir, eu sugiro. E a Gabriela tá hoje aqui toda maquiada, de cabelo preso, vai soltar daqui a pouco. É o antes e o depois. É, porque vai fazer uma apresentação pra gente especial e escolheu esse teatro da época da Rainha Vitória, século XIX. É, super. Uma graça. Filha de um mecânico e de uma nutricionista, boa em matemática, passou no vestibular para arquitetura. Me explica como é que nasceu essa cantora lírica. Olha, essa eu não sei, ela veio comigo, eu acho. Nasci em Canoas, mas cresci em Sapucaia do Sul, que é um pouquinho uma grande Porto Alegre, né? Que não tinha nada disso. Não tinha, mas tinha o coro da minha escola e eu assistia muito a óperas. Você já via a ópera pequenininha? Já, comecei a assistir na TV. Mas, assim, sem saber naquela época que isso era uma profissão. Eu achei que eu seria uma arquiteta que tocava piano, cantava. E chegou um ponto em que eu não conseguia mais viver sem cantar. Não é uma escolha. Ou você faz, ou você passa o resto da vida não sendo quem você é. Da arquitetura, entrei para a faculdade de música. Você tem que estudar muito se você quer ser a melhor cantora que você pode ser.
época, nós tínhamos um maestro inglês e ele me sugeriu, falou, você tem que ir embora, você tem que estudar fora do país. Faz uma audição no Royal College of Music. O Royal College of Music é uma das maiores referências de música do mundo, né? Com certeza. Eu me lembro quando eu cheguei na frente, nas portas do college, eu tava tão, assim, feliz com aquela conquista. A audição é uma coisa horrível. Quantas pessoas na sua frente? 3 pessoas. Você tem absolutamente nenhum tipo de resposta, né? O pessoal com aquela cara fechada. Isso, é assim. Eu me lembro que eu saí dali e aí veio a confirmação que eu havia passado, né? Foi assim... Caiu a ficha. Porque eu não conseguia a bolsa para vir no primeiro ano. A bolsa só viria no ano seguinte. O início, como eu disse, um pouco deslumbrante. Aí, logo depois, veio assim toda a cultura britânica um pouco diferente do que eu imaginava. Eu era criticada por muitas coisas, inclusive por mexer minha sobrancelha demais. E é claro que eu não me encaixei. Dezoito anos se passaram, a Gabriela construiu uma carreira e já se apresentou em vários países da Europa. No momento em que eu subo no palco, eu tenho que ser uma ponte entre o compositor ou compositora e a plateia. Não é um trabalho de ego, é um trabalho de doação para mim, o trabalho do artista. A lua branca de fulgores e de encantos, se é verdade. Se esse projeto puder inspirar uma pessoa, para mim já vai ter valido a pena. Que inspire não só mulheres, que inspire qualquer pessoa que queira ser algo diferente do que é esperado. Nós vivemos num mundo tão diverso. Eu quero que isso apareça também como parte desse projeto. Que lindona! Parabéns pela linda voz, né, gente? Obrigada a vocês. Vamos ficar de lá acompanhando e torcendo por essa mulher fantástica. Eu fui a concertos a minha vida inteira, olhei programas, homem, 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 homem. Nunca nem sequer passou pela minha cabeça de pensar, mas não tinha mulher compositora.